A rádio é um meio de comunicação que passou por várias transformações tecnológicas. Algumas rádios tradicionais migraram para a internet. Outras rádios já nasceram com essa proposta dentro do universo digital. Mas será que a cultura está sintonizada com as rádios digitais? Uma dupla de psicólogos criou um projeto que une entretenimento, cultura e também psicologia. É o Observatório Cultural, que você vai conhecer agora se estiver sintonizado no Da Cor da Cultura. A questão da comunicação de uma forma geral, eu falo que a comunicação é o que nos liga no outro. Nós somos seres subjetivos. Eu sou um indivíduo que tenho a minha individualidade. E para eu me ligar ao outro, o que faz isso acontecer, essa ligação, é a comunicação. Então eu gosto muito da ideia que antigamente, naquela vila, nos bairros, as senhorinhas se comunicavam pela janela. Então ela ia para a janela e conversava com quem passava, conversava com o vizinho. Atualmente, qual que é a nossa janela? A janela é o nosso smartphone. E aí a gente está num processo de rede social que ele é muito novo, ele está engatinhando. A era digital é muito nova, então a gente está aprendendo a se relacionar com esse meio de comunicação. Quando eu penso em comunicação, a primeira coisa que me vem já em mente é a cultura. Então eu acho que ela é a comunicação das épocas e de todas as diferenças possíveis, até das classes, né? Então assim, quando a gente pensa em música, quando a gente pensa em pintura, em cinema, então assim, quem é que se divide nessa hora? Às vezes até utilizada como um instrumento de comunicação, a cultura, né? Mas muitas vezes eu acho que ela tem esse papel meio que de juntar a família humana. Nada surge, eu acho, na sociedade sem uma necessidade. E aí eu fico me perguntando, quando foi que surgiu a necessidade da comunicação criar um outro campo, da comunicação precisar encontrar uma outra área para tentar unir as pessoas? Então, o primeiro ponto positivo do nascimento da comunicação de uma maneira geral pela mídia, eu acho que ela vem o nascimento como uma possibilidade de resolução de um problema da comunicação. Na psicologia clínica, inclusive, a gente encontra no consultório uma dificuldade de comunicação, mesmo que pelas mídias sociais. E aí eu acho que a maior dificuldade vem um ponto negativo, não está nem nas mídias sociais, mas em como a linguagem está sendo construída. As pessoas não se perguntam mais, por que eu vou falar isso? Eu acho que vem um ponto antes das mídias de uma maneira geral, que é entender e elaborar um pouco melhor a linguagem. Nós somos psicólogos aqui na clínica, o Espaço Vida Consciente, e a gente compreende a comunicação como aspecto fundamental para nos ligarmos nas outras pessoas. E uma das questões que a gente mais acha importante é levar a nossa informação, o nosso conteúdo, para o maior número de pessoas. Daí veio a ideia do Observatório Cultural como programa de rádio. E aí, através de parceria com amigos, a gente teve a oportunidade de criar o Observatório Cultural, que é um programa de rádio, onde eu e a psicóloga Deise Lima conversamos com convidados que normalmente são especialistas da sua área, da área que eles estão trazendo, sobre o impacto da área dele e como isso está transformando a sociedade. O projeto da cultura, do Observatório Cultural entrando nas mídias, eu costumo falar que eu sempre gosto de contar histórias, né? E eu acho que o Observatório Cultural ele vem mais do que uma história do Daniel Furtado, né, que apresenta junto comigo, ele vem de um sonho. E nesse decorrer do caminho, eu percebi que poderia ser uma ferramenta de um sonho meu, que era levar a psicologia para o máximo de pessoas que fosse possível. 2 programas que, me vêm à cabeça de bate-pronto e que eu gostei muito, foi um que a gente tratou sobre o conceito de felicidade. A gente recebeu a psicóloga Mariana Breda. E a ideia mais ou menos a seguinte: se a gente de manhã ao acordar, a gente assiste um noticiário só com coisas ruins, se a gente só olha para coisas negativas, a gente vai ficar triste.
Agora, se a gente criar o hábito a toda manhã, a gente olhar, ouvir uma música que a gente gosta, a gente olhar para o espelho e alimentar a própria autoestima, ou seja, felicidade é um processo criado, é um processo percebido e sentido. Eu também lembrei do programa que a gente discutiu o lazer, a importância do lazer em nossas vidas. A gente recebeu a professora Luciane Giraldello, que explicou e trouxe para a gente uma compreensão maior da função do lazer em nossas vidas. Se a gente pegar e perceber o nosso dia a dia, ele é pautado basicamente no quê? No tempo pós-trabalho. Então a gente entendeu nesse programa sobre o lazer a importância de a gente não priorizar, mas entender que deve fazer parte do nosso cotidiano as nossas atividades de lazer. Ou seja, dedique-se um tempo para você como indivíduo. E aí provavelmente você vai atingir uma qualidade de vida e sensações de bem-estar. Quando eu penso em 2 programas assim que me marcaram, eu confesso que é muito difícil escolher, dá vontade de falar de quase todos, porque de alguma maneira todos os programas até hoje, eles me construíram um pouquinho mais, né? Mas assim, os 2 que mais me marcaram, eles têm quase o mesmo tema, que foi a Monja Coen, né? E o advogado Elvio Bezerra. No programa da Monja, uma das questões que a gente conversou foi sobre família. Então a gente compreendeu que não existe a família X ou a família Y, e aí a gente volta a falar de cultura. Existe a família humana. O programa da Monja foi incrível, até hoje me arrepia quando a gente para olhar ele, para assistir ele. E aí o programa do Elvio, a gente conversou sobre algumas questões judiciais mesmo, de leis e de direitos da família, em que o Elvio falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, que ele falou o seguinte: alguma lei ou qualquer coisa que acaba nascendo vem com a mesma coisa das mídias sociais, é por necessidade, né? Se a nossa sociedade não tivesse a necessidade de pedir por direitos humanos, peraí, por que tem tanta lei? Porque está precisando avisar as pessoas que tem que respeitar. Mais do que existir a legislação, acho que a gente precisa lembrar que existe uma família que é humana e que acho que o meu maior pedido pela psicologia e pessoalmente também é que a gente se respeite um pouco mais. Então a gente começou a perceber com o programa de rádio que a gente começou a produzir um conteúdo muito interessante. E aí a gente teve a ideia de transformar o programa de rádio Observatório Cultural no livro Observatório Cultural, que é a ideia de continuar levando essas reflexões sobre a sociedade contemporânea para o maior número de pessoas. Uma outra psicóloga transcreveu, porque precisava do olhar da psicologia, né? E aí com alguns comentários e colocando mais referências dos temas que a gente escolheu. Então tem a versão do e-book, né, que é o livro nosso com 10 capítulos do Observatório Cultural. Ele logo vai estar disponível, né, com a gente, só entrar em contato no Espaço Vida Consciente ou no Instagram, no programa _Observatório Cultural, que a gente informa como encontrar o livro, onde a gente disponibiliza, enfim. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Os matizes da arte, quais são? Amarelo, ouro e sol, céu, anil, temperos, mil da cor da cultura. Vermelho do sangue pulsante, preta a cor dos olhos seus, e as matas verdes também são da cor da cultura. O branco emoldurando reflete toda a graça da mistura. Mosaico de vida tem a tez da cor da cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura.